Salve, família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até você com mais um episódio. Esse vai ser. Se prepara, doutor, se prepara. Data máxima, velha. Liga a fita que tá chegando por aí. Antes, obviamente, com os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado pela participação, pela energia que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecer também a galera do Mind Hunters que cede o espaço aqui pra gente. mindhunters.prod, é P-R-O-D, é o Instagram dos feras, acompanha lá. Um salve especial pro Aldo, pro Luan e pro Sono. E agora sim... E aí, tô com medo. Tô com medo. Vai ter que medir nossas palavras aqui hoje. Tô com medo, inspirado e animado com o nosso episódio de hoje. Eu vou fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Ela é formada em Direito e em Letras também. Currículo é fera. Olha Eu vou dar uma reduzida aqui, depois a gente explora um pouco mais isso, né? Bora. Ela também é mestre em Direito Civil, doutoranda em Direito Civil, professora universitária. Família, para quem conhece ela mesmo, para quem não conhece, eu tenho a honra de apresentar aqui com a gente hoje Verônica Tagliari. Bem-vinda ao podcast Coab USA. Muito obrigada. É um prazer a gente estar aqui com esse pessoal animado, né? Verdade. Muito obrigada pelo convite. Não, obrigado por ter aceitado. Eu acho que assim, é uma área, o direito civil principalmente, para quem vem de um lugar mais simples, são coisas do dia a dia do ser humano, o direito do cidadão, da cidadã, que poucas pessoas conhecem, né? Então, assim, é uma área que a gente quer explorar bastante. É a primeira vez, né? A gente estava brincando em off, a gente não tem nenhuma representatividade no lado jurídico aqui. Nem feminino, olha. Então, só pra... Brincadeira, Fabinha é fera! Fabinha é nossa advogada. Eu te amo, velho. Não. Então vamos começar com um desabafo. Polêmica, doutora. Polêmico. Vamos lá. Um desabafo. Diga. Eu tive uma experiência, isso é um caso pessoal que eu quero relatar aqui. E aí eu queria a sua opinião profissional sobre o tema. Momento caso prático. Exato, desabafo. Vamos lá, desabafo. Diga. Chore. Eu tive uma experiência com um advogado. Certo? Pelo visto, ruim. Ruim. Não vou falar o nome. Não, pelo amor de Deus. Mas aí eu queria a sua opinião profissional sobre o tema. Sim. Eu fui explicar uma situação para esse advogado. E a primeira coisa que essa pessoa me falou foi assim, larga de ser idiota, você tá tudo errado, você é torto, isso não vai dar certo, porque você fez isso. O advogado? Isso é normal, doutora? Esse tratamento. Olha. Eu ia falar que depende, mas agora sabendo quem foi... Não é normal. Então o papo vai ser bom hoje. Mas eu quero isso. Você quer facilidade? Não, facilidade não dá. Você vai tomar pau. Não, é o conhecimento técnico profundo da matéria. Você percebeu, né, Cleiton? Mas vamos falar um pouquinho do começo, porque assim, quando eu estava fazendo a apresentação aqui, uma formação em letras, uma formação em direito, onde despertou, e o Du gosta de falar do começo. Onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Exato. Vamos lá. Esqueci de falar também que uma coisa muito legal O quê? no seu perfil, que você fala com muito orgulho, que eu acho bonito transmitir isso. Eu esqueci de falar que é também mãe do Pietro. Opa! Isso, na verdade, é o mais importante. É o primeiro ponto. É o mais importante. Pietro, isso daí é um salve pro Pietro. Salve, Pietro. Não, o mais engraçado, só um parênteses. Hoje de manhã, eu falei assim, né? Ai, filho, vamos pra escola, fazer isso, fazer aquilo. Hoje a mamãe vai num podcast. Aí ele assim pra mim, mamãe, não quer ir pra escola, quero ir no cast com você. Olha só. Quase que eu trouxe. Se não fosse tão pequena, ia ser bem-vinda. 2 anos e 8 meses. Ele é pequenininho ainda. Então aquela fase gostosa do não quero, não vou fazer, não. Que delícia. É muita emoção, entendeu? É muita emoção. Mas... Vamos lá, onde despertou o interesse pelo direito? Bom, eu diria que no quintal da minha casa. Por quê? Primeiro que eu tinha que disputar brinquedos com a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, é verdade. Lágrimas para mim, Cleiton. Eu tinha que disputar brinquedos com ela. Ela sempre queria brincar de uma coisa, eu de outra. Ou então as Barbies eram disputadas ferrenhamente. E minha mãe, quando assistir esse episódio, vai lembrar disso. Eu tinha que me defender.
Não, mãe, o negócio é o seguinte, essa Barbie é minha por conta disso, daquilo, eu tenho tempo de brincadeira que eu tenho que seguir esse tempo. Depois, a minha irmã vai ter tantas horas, tantos minutos de brincadeira. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de defender as coisas. Seja a mim, seja meu amigo. Tinha na escola, né? Eu lembro até hoje, isso é um episódio muito engraçado dos meus amigos de escola, que eu tenho amizade até hoje, lembram? A professora, em determinada ocasião, chegou e disse: gente, vamos tentar fazer aqui com que todos da sala tenham um cargo público, um cargo político. Então, tinha lá o vereador, os deputados. E claro que, gente, eu não ia escolher ser vereador, eu queria ser a presidente da República. Certo, é isso. E aí eu levantei a mão, professora, eu quero ser a presidente da República. Tá tudo bem, mas tem um colega lá no fundo que também quer. Eu falei, não tem problema. Faremos o nosso aqui. Como é que é o nome? Nossa campanha, não é campanha. Eu não me lembro agora, mas a gente tinha que escrever pra professora tudo aquilo que a gente queria mudar no país. Uau! Então, saúde, educação, isso, ensino fundamental. Fundamental. Ensino fundamental. Legal. E aí a gente tinha que escrever tudo que nós queríamos mudar pro país. Eu sei que eu fiquei meses, né? Porque era pra apresentar no final do ano. Eu fiquei meses pensando. Eu falei, nossa, eu tenho que ter uma boa oratória. Eu tenho que convencer para eu ser a presidente da República da sala, porque eu tô disputando com o menino lá do fundo. É verdade. Então eu tenho guardado até hoje. Até hoje eu tenho tudo aquilo que eu imaginava para um Brasil melhor lá, né? Não vou falar a idade, né, gente? A gente não fala. Mas há um tempinho atrás, né? E fiz a minha lista. 10 anos. No final, fui lá apresentar, empatei, né, gente? Em off. Empatou com o corrupto. Ele era corrupto, pessoal. A professora achou tão boas as campanhas nossas, lá, as nossas determinações, que acabou as propostas de governo, enfim, que nós empatamos. E aí eu sempre gostei muito de defender pontos de vista, de pensar em como melhorar a situação de alguém. Mas eu gostava também de falar. Vocês estão percebendo, né, gente? Eu sempre gostei muito de falar, né? Sempre gostei de falar. E aí, na época da escola, eu gostava de participar do teatro, gostava de participar. Então, sempre fui uma pessoa mais inibida, que gostava desse tipo de coisa. Tanto que eu imaginava que eu iria para o campo das artes. Por isso, a letras. Então, já jogando a ideia da letras. Então, eu tinha 2 perfis. De uma pessoa que gostava de reivindicar as coisas, de lutar pelos direitos meus e dos outros, mas gostava também das artes, de falar, de me comunicar e entender o mundo de uma forma diferente daquela tradicional. Porque a letras e a literatura traz isso para nós, né? A gente foge um pouco da caixinha e através dos livros você expande a mente, você começa a enxergar o mundo de outras formas. E você viaja, né? Você viaja para qualquer canto do mundo, mesmo estando dentro da sua casa. Isso é mágico. Eu gosto muito. Então, quando eu resolvi prestar o vestibular e começar a pensar no que eu faria da minha vida, eu falei, bom, eu acho que o direito faz parte da minha corrente sanguínea. Não tem como fugir dele. Já era algo que eu estava imaginando há muito tempo. E na minha família não tem nenhum advogado. Isso que eu ia perguntar. Nenhum. Hoje eu tenho um primo mais novo que também resolveu fazer direito. Mas ele é bem mais novo do que eu. Então, digamos que eu abri as portas da família. Né, da família. Então, eu nunca tive referência de um pai advogado, de um avô. Aliás, meu avô, um dos sonhos dele sempre foi ter um neto advogado. Falei, sonho devidamente cumprido. Check. Então, isso foi bem bacana, né? E ele acabou falecendo e não me viu terminar o curso. Mas ele me viu iniciar o curso e me incentivava sempre a cada ano, né? Então, isso sempre fez parte da minha vida. E a letras, a partir do momento que eu comecei a fazer o direito e gostar muito, eu senti a necessidade de sair um pouco daquela tecnicidade. Porque o direito, né, Fábio, a gente sabe. Sim. Ele é muito certo, ele é muito correto. Mas para quem estuda e gosta de outras áreas, gosta das artes, gosta da literatura, faltava alguma coisa. E esse alguma coisa eu acabei encontrando na letras, acabei me identificando muito. E aí a docência acabou chegando por conta disso. Isso. Foi tudo mesmo, foi um caminho, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida, quando a gente olha pra trás, nossa, aconteceu, nem vi. Eu nem vi. Fui atropelada e aconteceu. Então eu digo que sempre, quando me pergunta como que eu comecei a gostar do direito, eu nem sabia que essa era a palavra, né? Mas gostar de defender os outros. Começou realmente nas disputas de boneca no quintal da minha casa. Em que eu foi a Barbie pra me posicionar e realmente convencer a minha mãe e meu pai de algumas coisas durante a infância, né? Agora eu quero fazer uma reflexão sobre uma coisa que você mencionou aí. Porque, Diga. por exemplo, esses dias eu fiz uma reflexão parecida, que eu fui assistir um noticiário aqui. Eu estou há mais de 25 anos fora do país. Então, assim, eu fui assistir um noticiário e eu vi que
eu busquei, né, um arquivo de uma edição do noticiário que aconteceu quando eu estava aqui ainda, há mais de 25 anos atrás. Ontem. E é igual ao que está passando hoje. Então, assim, quais foram, talvez, aí, se você lembrar, o que você tinha escrito para um Brasil melhor, o que se concretizou e o que ainda, talvez, na sua ótica, assim, seria uma coisa interessante de acontecer e não aconteceu ainda? Bom, primeiro que quando eu escrevi lá, né, o meu plano de governo, eu lembrei o termo. Plano de governo. Plano de governo, né? Essa era a atividade. Quando eu escrevi meu plano de governo lá no ensino fundamental, nós temos um olhar, talvez romântico para a vida. E a gente acha que as coisas funcionam de uma forma que, quando a gente cresce, a gente sabe que não é assim que funciona. E eu tinha aquela visão de que com um trabalho suado e com um sonho e com uma meta específica, tudo acontece. Talvez na nossa vida isso realmente aconteça se a gente busca aquilo que a gente tem como uma meta. Mas no plano macro, como um Brasil gigante, em que eu tenho inúmeras realidades de norte a sul, de leste a oeste, talvez isso não funcione como uma regra. Então, eu me lembro que no meu plano de governo, eu sempre me pautei como principal tópico na educação. Eu sempre acreditei que a educação, ela transforma. E, de fato, transforma, né? Todas as realidades possíveis e imagináveis. A educação muda. Não só o seu status social. A educação muda a forma como você olha o mundo, né? E como você se relaciona com as pessoas. Então, eu sempre me pautei. E por isso que a lecionar, eu acho que eu gosto mais de dar aula, inclusive, do que de advogar em off, que a OAB não me ouça, né? Fábio, até inclusive. Porque eu acho que a gente transforma vidas. Ó, pelo amor de Deus, hein, E eu sempre achei que a educação realmente era fundamental para qualquer plano de governo em qualquer país, como de fato é. Sim. E eu percebi, ao longo dos anos, cada vez mais ser sucateada a educação. Em todos os planos. Eu tenho experiência do ensino superior. Eu não tenho experiência do médio e fundamental. Mas nós recebemos notícias, a gente acompanha plano de governo, entra governo, sai governo, a gente acompanha orçamento e sabe que a educação cada vez mais é renegada. Sim. E com relação ao ensino superior, que é o que eu tenho maior vivência, maior experiência e posso falar sobre, a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria, e aí o Fábio está aqui para não me fazer mentir, a gente sabe que nós temos um número muito grande de faculdades de direito hoje pela iniciativa privada. E não é uma crítica, isso poderia ser muito bom, desde que devidamente condicionada a uma qualidade de ensino séria para todas as faculdades. E não adianta o professor se matar para dar uma mega aula se na base o aluno não teve a oportunidade de entender o mínimo para conseguir crescer profissionalmente quando ele ingressa na faculdade. Então, eu acho que hoje nossa maior dificuldade é essa, porque mudando a educação, o resto vem a rebote. E eu vejo que eu tinha um sonho utópico lá nos idos dos anos 90 e que espero que um dia se concretize no Brasil, né? Você acha que esse gap do aluno que ele vem do ensino médio e ingressa na faculdade, você acha atualmente muito difícil? Eu vejo a realidade dos alunos. Hoje o professor... A dificuldade que eles têm para... O professor hoje que leciona na grande maioria das faculdades de iniciativa privada é um professor que ele tem que entender isso. E nem todos entendem. Você tem que ter um olhar social e humano para o seu aluno. Você não tem que ter um olhar técnico. Para você transformar um aluno de primeiro semestre em um advogado que chegue no 10º e entenda perfeitamente como é que funciona a sistemática jurídica, que ela é complexa, o Dr. Fábio sabe. Quem está na labuta do dia a dia da advocacia sabe. Não apenas o português você precisa dominar, como você precisa dominar ter outras experiências de vida que muitas vezes a escola não te proporciona. Então, às vezes o aluno chega muito cru. Você tem que voltar um pouquinho para avançar um pouco mais, lá na frente. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E, assim, uma coisa que eu gosto demais, né, na docência, é que você vê o aluno chegando totalmente perdido, às vezes nem sabe se é o curso que ele quer. Ele chega lá, às vezes, por pressão familiar, por status social, achando que vai ficar milionário, vai ser ministro do STF dali 5 anos, né, sempre só... E você vê que, no final, ele se torna um advogado de respeito na cidade. Eu já lecionei em muitas cidades pequenas. Um advogado que é referência naquela área, na cidade que ele mora. É uma evolução.
São só 5 anos. Nossa, mas são 5 anos, sim. Mas para você mudar completamente uma pessoa, 5 anos é pouco. Sim. Mas a faculdade, de fato, tem esse efeito transformador nas pessoas. Mas, claro, necessita de um olhar humano do professor. Então, aí essa palavra de transformação é tudo, né? Porque assim, Sim. a gente fala muito, a gente debate muito isso aqui no podcast, que a gente fala sobre equidade de oportunidade ou equidade de resultado. O que a gente busca, né? E quando a gente fala de equidade de oportunidade, nem todo mundo começa da mesma ponto de partida, né? Exatamente. Eu sempre jogo a sardinha pro meu lado, porque eu sou mulher, né, gente? Então, assim, né? E quando a gente começa a pensar no ponto de partida feminino e masculino, é completamente diferente. Eu vejo a realidade na sala de aula, então posso dizer, né? Normalmente, quando as meninas ingressam, são adolescentes, acabaram de sair da escola, ingressam na faculdade, são novas, 19, 20 anos, tem um sonho de ser uma advogada, de ser uma promotora, de ser uma juíza, enfim, né? Tem sonhos profissionais na vida. Sim. Mas, muitas vezes, elas acabam, no meio do caminho, se casando, tendo filhos e abandonando o curso. Que abrir mão. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que no final da aula eu chamei a aluna. Falei, vamos conversar no final da aula? Senta aqui, o que está acontecendo? A maioria me relata a mesma coisa. Fala, professora, eu não consigo estar aqui sabendo que meu filho pequeno está em casa com a minha mãe, que já é idosa. Eu não consigo trabalho porque eu não tenho flexibilidade de horário, porque o mercado de trabalho não entende que uma mãe, às vezes, não pode ter 8 horas de trabalho ininterrupto porque o filho fica doente, porque o filho isso. Enfim, eu sou mãe de uma criança pequena, né? Como eu comentei no início do podcast, e padeço também disso. Às vezes, você tem que 30 mil pratinhos. Então, o ponto de partida é muito diferente. Falar que uma mulher tem as mesmas oportunidades no mercado de trabalho e na faculdade de maneira geral, na sua formação técnica profissional, que um homem é tapar o sol com a peneira, é não ver a realidade como ela é. A realidade. E eu tenho um episódio que, assim, pra mim marca muito a minha vida. Eu acho... eu vou até mandar depois pra ela assistir. Ela vai se identificar com isso. Eu tenho uma aluna que hoje é advogada e ela resolveu, no meio do curso, queria trancar. E eu fiquei sabendo. Eu a procurei, falei, o que está acontecendo? Aí ela sentou, começou a chorar. Todos esses problemas que a gente está discutindo aqui. Ela não era mãe à época ainda, ela é mãe recente, mas ela tinha problemas familiares que a impediam de terminar o curso. Nossa, eu fiz um mantra, uma lavagem cerebral. Falei, você vai terminar o curso, você não vai abandonar, você é uma ótima aluna, era uma ótima aluna. Terminou o curso. Passados uns 2 anos do término do curso dela, ela se casou. Inclusive com um colega de sala. E me convidou e eu fui no casamento. Depois da cerimônia, já na recepção, ela me chamou e falou, professora, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai e tal. Eu queria agradecer. Não posso nem falar, né? Senão eu me emociono. Eu queria agradecer, porque hoje eu só sou o que sou. E só consegui concluir a faculdade porque eu tive incentivo de alguém. Se não fosse a senhora, provavelmente eu teria desistido e não teria me formado. Eu lembro que assim, né? Eu não sabia nem o que responder. Isso é a transformação. Essa é a transformação. E eu transformo mulheres, né? Pelo menos dentro da minha sala de aula, eu falo minha porque eu levo ela pro meu coração. Sim, que legal. Eu transformo as vidas das minhas alunas e sempre digo a elas, o que vocês precisarem, é só me avisar. Mas sabe o que é interessante também? Assim, o ensino, assim como várias áreas básicas que a gente deveria ter aqui, são falhas. É difícil também, eu acho... sem querer generalizar, mas encontrar alguém que se preocupa, né? Assim, uma coisa é lecionar, outra coisa é transformar. Exatamente. Entendeu? Assim, eu preciso ter uma ideia. Eu vou exagerar aqui no exemplo. Eu tive um professor que ficava enchendo nosso saco para conhecer as menininhas da classe ali. Da onde eu venho. Não, tudo bem, tem de tudo. Tem de tudo. Mas eu acho também que falta ferramenta, eu acho. Assim, para você... Tudo que você está falando vem, talvez, de um propósito muito maior do que... E aí, sem querer entrar no mérito financeiro, do que seu salário. Porque o governo, assim, quando eu estou falando de coisas públicas, né, não incentiva da maneira como devia incentivar. Concordo. Te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, um bombeiro, assim, é uma profissão considerada nobre. Um professor nobre, tem respeito. Aqui... É um absurdo.
Então, assim, se você não investe no básico, educação, segurança, saúde, como é que você vai querer ter equidade de oportunidade? Não tem. E você não dá estrutura mínima para o professor da rede pública ter um olhar que não é apenas jogar conhecimento e sim transformar a vida de alguém. Até porque hoje a gente sabe que tem muita violência nas escolas. E muitos professores, inclusive, têm medo de tomar a iniciativa de fazer algo diferente daquilo que é o trivial, comum. Com medo até da própria vida. Sim. Então, são problemas sociais. A educação é um problema social grave que gera reflexos para a vida adulta daquela criança e daquele adolescente. A gente sabe. E aí vai se tornar o quê? Um adulto, muitas vezes, com déficit de atenção, não consegue se colocar devidamente no mercado de trabalho. Mas o problema não é nele, o problema é lá atrás, a estrutura mínima que ele não teve. É uma situação complicada. Como resolver, né? Quem sabe a Verônica lá dos anos 90 tivesse um olhar romântico e achasse que tudo fosse muito fácil. Aproveitando um gancho, assim, da desvalorização do professor, do educador, e agora, aparentemente, a gente vem criando... Está plantada uma sementinha de adolescentes e jovens falando em redes sociais. Isso é muito legal. Que não tem necessidade de fazer uma faculdade, não tem necessidade de estudar. Aquela coisa da autoprosperidade, etc. E isso prejudica... como que você vê esses jovens surgindo com esse tipo de pensamento? Acaba desvalorizando mais ainda o profissional de educação? Eu acho que sim. Hoje em dia, o que a gente vê, principalmente nos adolescentes, é aquela... talvez utopia de achar que a rede social, que a mídia, que o mundo virtual vai fazer com que você fique milionário. Você não precisa trabalhar, porque, na verdade, aquilo eles veem como uma forma de autodivulgação. E você não precisa estudar por tabela. Pra que eu vou estudar, ficar 5 anos numa faculdade, ter um diploma, se depois eu não vou ter trabalho? Eu já ouvi muito isso. Na nossa área, Fábio, a gente tem aqui mais de 1 milhão de advogados no Brasil, a gente sabe disso. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, assim, muitas vezes eles mesmos se questionam. Será que o fato de eu ter um diploma de ensino superior vai me garantir com que eu tenha um trabalho futuro? A maioria diz, não, professora, isso foi na época dos meus pais. Hoje, eu quero ser blogueiro. Eu quero ganhar com aqueles programas de videogame lá, os gamers que ganham não sei quanto. Hoje, eu quero ter aí um e-commerce. Hoje, é verdade, eu já ouvi de tudo isso. Hoje eu não quero... Pra quê? Pra quê uma faculdade? Não, nada contra os blogueiros, gente. Por favor, nada contra os blogueiros. Eu tô dizendo que assim, até pra você ter um blog, ser um blogueiro, ser um influencer, né? Eu vejo pelas minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas na pré-adolescência, e eu pergunto, o que você quer ser? Eu quero ser influencer. Inclusive, elas pegam o celular e falam, oi, gente, tudo bem? Eu sou fulano. E começam como se fosse isso muito mais importante... do que você finalizar os seus estudos. E isso é uma mudança cultural mundial, não é brasileira. Sim. E o problema é o alcance disso também, né? Exatamente. Então, eu vejo que desvaloriza o profissional e, principalmente, mais do que desvalorizar o profissional da educação, desvaloriza a importância dos estudos na vida de uma pessoa. Porque se eu quero ter um e-commerce, então tudo bem, faz lá um curso de administração, faz um curso de finanças, gestão financeira, gestão de pessoas. Quero ser uma blogueira. Faz um curso de letras para você conseguir escrever muito bem. Faz uma oratória. Faz alguma coisa para poder incentivar aquilo que você quer fazer. Não é uma crítica contra ser blogueiro, não. Sim. Mas sim você ter ferramentas mínimas para você exercer bem essas profissões. Falta preparo, né? Falta preparo. Então, é uma situação atual, eu não vejo que vai melhorar. Eu acho que a tendência é piorar cada vez mais. Eu vejo pelas minhas sobrinhas, por adolescentes que eu convivo na família. E eles têm uma visão completamente diferenciada da vida profissional. Nós tínhamos uma. Eles têm outra completamente distinta. Mas talvez Desculpa. Qual o papel em relação a isso do professor, do educador, em desmistificar isso daí? Porque, assim, se a gente deixa evoluir... rolar? Vai cair por um caminho... que não tem volta, talvez. Concordo plenamente. Eu acho que a nossa comunicação, porque
tem vários exemplos de pessoas, de jovens que conseguiram isso. Sim. E aí, talvez a comunicação do governo ou da gente mesmo, ou até dos educadores, talvez, de passar que esse não é o caminho para esses jovens, assim, porque tem vários jovens que conseguiram isso. E aí, se você tem um caminho que vai durar 6 meses, você vai conseguir um carro, uma casa, e vai conseguir mudar toda a sua família que tem uma situação de escassez, para que eu vou ficar na faculdade de 4 anos e sem ter a garantia disso? Sim. Então, talvez a nossa comunicação para esse jovem, eu também não estou falando isso, mas também eu não sei qual que é o caminho. Sim, nós estamos debatendo Né? aqui, pensando juntos. né? Porque tem vários exemplos próximos que conseguiram isso. Sim, mas Neymar só tem um. Exato. Então, assim, todo mundo quer jogar futebol. Todo mundo quer ser o craque, quer ser o Todo 10. mundo quer ser. Eu não conheço muito dos influencers, mas deve ter um influencer infantil mega ultra famoso que ganha milhões, mas é um. É um só. Então, existe. Não tô querendo. Desculpa. Imagina, pode falar, Cleiton. Só tentar complementar, porque assim, eu acho que é o que você falou agora há pouco, é a preparação, porque nem todo mundo vai conseguir ser um Neymar. Sim. Então, assim, qual que é o plano B ou C? Faz uma faculdade de educação física, você gosta do Exato, esporte. exato. Ou então vai procurar um outro esporte que Exato. tenha mais a ver com você. Exato. Então, existem outros caminhos dentro do mesmo sonho. Agora, encontrá-lo talvez seja o papel do educador. Talvez ele tenha uma importância, não apenas a família, mas o educador, talvez para direcionar aquele adolescente ou aquela criança, enfim, geralmente a gente fala mais dos adolescentes, para que ele, dentro daquilo que ele gosta, das aptidões dele, ele consiga escolher algo mais palpável. Mas daí Talvez seja um caminho. A estrutura do ensino, eu acho que também não favorece muito a isso. É aquilo que a gente estava conversando atrás, o professor não tem incentivo. Mas também, assim, o modelo é muito engessado, na minha opinião. Total. Um exemplo. A educação mudou minha vida, tá? Assim, eu era tudo errado. E aí... Você era um pouco diferente, fala tudo errado, né? Corta essa parte. Não, mas enfim. Eu acho que eu tive exposição a algumas matérias, a sociologia, marketing, que realmente abriram minha mente para outras possibilidades. Mas pra um isso outro na universo. faculdade Na já. faculdade, Sim. Até então não tinha nenhuma referência, nada, né? Enfim, mas o que eu falo é o seguinte, cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem uma aptitude diferente, que muitas vezes isso aflorece dentro de um ensino que te permite ter mais acesso a isso. Mas se tudo já vem aí num pacote para você vai ter que aprender tudo isso aqui, e eu não me identifico com nada... Matemática, português, biologia, geografia, história. Exato. É engessado o nosso currículo. Desatualizado. Né? Na verdade, existem alguns países que já fazem isso, não é o caso do Brasil, infelizmente, mas que tentam fazer um link das aptidões pessoais de cada aluno. Sim, então, por exemplo, se eu tenho um aluno que é voltado mais para as artes, e isso transparece, porque uma pessoa, de repente, gosta de pintar, de desenhar, ou então gosta de falar, de cantar, de dançar, ou então aquele aluno que é muito voltado para a tecnologia, é quase um hacker da turma, vive lá, né, no computador, na tecnologia, nas mídias, enfim. Ou então, se é um aluno que gosta muito de números. Eu já conheci alunos que foram para o direito tributário, inclusive, que eu sugeri, falei, olha, né? Ou para o empresarial, enfim. Que gostavam muito dessa parte de exatas. E assim vai, cada um tem uma inteligência. O maior problema da nossa rede de ensino é que nós pautamos como uma única inteligência. Aquela simplesmente de informação. Sendo que a nossa inteligência, primeiro, existem inúmeras... né? E segundo, existem aptidões dentro de cada tipo de inteligência. Por exemplo, eu não sou... Me colocar aqui, gente, fazer conta, eu vou chorar, falar, Cleiton, pode ser outra coisa. Sim. Socorro! Eu sou péssima, horrível pra fazer conta, horrível. Vou fazer inventário, eu falo, meu Deus, calma, eu vou pegar a tarde pra fazer cálculo, né? Eu odeio. Eu não tenho aptidão nenhuma, zero. E eu tinha que estudar o raio da matemática. Era sofrível a minha nota, porque eu tinha que passar e... Ufa, passei. Passei. Então, assim, a gente não consegue observar que cada um tem uma aptidão. Quantos alunos não têm aptidão para os esportes? Incentive. Mude. E outra, Cleiton, hoje a gente não tem na nossa grade o quê? Matérias importantíssimas. Por exemplo, educação financeira. Isso é fundamental. Para não ser um adulto depois, né, que...
Exatamente. Não tem a menor condição de se manter com o salário que recebe. Eu digo que, claro, tem salários muito baixos, obviamente que existem. Mas, se você consegue ir crescendo aos poucos na carreira e trabalhando dentro daquilo que você recebe, dentro daquela sua realidade, para que você não se atrapalhe muito financeiramente, pô, isso é uma inteligência. Sim. E isso não tá na grade curricular. É isso. Então, assim, Um exemplo apenas, tem Sim, vários, tem até vários. mesmo educação... Constituição A Federal. Constituição. É isso, Federal. educação jurídica mínima. Quais são os seus direitos? Código de Defesa do Consumidor, todo mundo tinha que saber. A própria Constituição Federal, todo mundo tinha que saber. É a principal lei do país. Pergunta para o adolescente, constitucional... Quê? Não sabe o que é. O CDC tem todas as lojas, Fábio. Pergunta se alguém já abriu. É verdade. Tirando advogado, obviamente, pergunta se alguém já abriu, se alguém sabe. Tá lá, até pega pó, né? Passa um paninho. Quando a primeira vez que a gente foi pra Miami, a gente ficou na casa do nosso amigo aqui. doutor. O doutor? Doutor, não, por favor, o chame devidamente. A gente tá lá e tal. Adorei. E aí o programa predileto dele, Ah. Celso Russomano. Aí a gente falou, cara... CDC na veia, CDC Não, na veia. e aí poxa. a gente, né, amigo, e aí eu sou mais novo e tal, Adorei, né? barraco, Não, você gosta de aí eu- barraco. e aí eu cheguei- e aí o programa da noite era assistir o Celso Russomano. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui, velho. E vou assistir Celso. Isso é E aí- amizade, tá? Isso é amizade. Parênteses. E aí eu não podia falar, porque, né, era amizade nova, tava na casa dele, de favor, dólar tá caro, né? Aí tal. Faz a conversão, você chora. Falei, vou... E aí, aí depois a gente pegou mais... Falei, cara, por que você assiste o Celso Russomano? Fala pra mim, velho. Não, mas é... Eu vou explicar o porquê. Sensacional, sensacional. Vou explicar o porquê. E por isso que, assim, pra mim, eu gosto muito de ter você aqui. A gente já tem o Fabinho, mas tem a sua presença aqui também pelo seguinte. Eu tive um caso, assim, minha mãe... não conhecia nada, isso que você acabou de falar, né? Não conhecia nada dos direitos, né? Do Sim. cidadão. E eu já vi minha mãe, assim... passando por situações constrangedoras porque ela não conhecia. Pessoas abusam dessa falta de conhecimento Sim. ou tentam impor coisas que não são juridicamente legais. Sim. E aí abusam do fato que a pessoa não tem conhecimento. Então, assim, eu assisto porque eu acho muito nobre a função de poder defender essas pessoas. E minha mãe já tem uma certa idade, e mesmo naquela época não tinha também muito acesso à informação igual a gente tem hoje. Sim. Então, ver isso me gera tanta indignação, sabe? Então, assim, quando a gente tem alguém que dedica a vida para defender esses direitos, ou para ensinar também, né? Sim. No seu caso, faz os dois. Meu amigo Fabrício faz um. De novo, bullying. Eu tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo, mas tudo bem, tudo bem. Mas A gente isso pula. acontece não com a sua mãe, acontece com É a gente. absurdo. Sim, Né? sim. Com a gente hoje, Até assim. mesmo o próprio advogado. Nós não conhecemos todas as leis e cada um acaba atuando numa área e desconhece, às vezes, a do vizinho, porque mudou, alterou, enfim. E é difícil essa atualização, até porque no Brasil, né, o doutor Fábio, pode dizer, o Fabinho. As leis, de maneira geral, elas sofrem alterações muito rápidas. E você não consegue, nem como advogado, às vezes, acompanhar, nossa, mudou isso aqui, eu tenho que ler, tenho que estudar. Imagina o cidadão. Sim. Então, isso é muito complicado também, né? Essa alteração legislativa quase que desenfreada aqui. Tem algumas situações que a gente precisa de lei e não tem, outras muda toda hora. Então, você fala, pô, mas qual que é o critério? Né, nosso legislativo. Então, isso também é um problema. Mas se a gente tivesse nas escolas como uma disciplina obrigatória, pelo menos, eu acho que educação financeira, educação jurídica, educação sexual, e outras disciplinas que fugissem do português, matemática, biologia, do tradicional da caixinha, Ia mudar muito. você ia descobrir talentos que estão lá enrustidos, porque você não teve a chance de aflorá-los. verdade. Todo mundo tem um talento. Sim. Cabe ao professor e à família descobrir. Discovery. Uma vez eu tive uma conversa com, na época, o diretor-presidente do Procon, e ele falou o seguinte para mim, assim, as empresas ganham do consumidor no esforço. Então, eu crio um monte de barreiras, Sim. né, até essa pessoa desistir de fazer qualquer Claro, coisa. exatamente. Vídeo telemarketing, né? Que fica Exato. Você desiste e fala, tá bom. Digite 1, digite 2, digite 9, 10, 11... Nossa, você desiste. Então, assim, esse conhecimento básico, eu acho que ajuda a gente também a evitar um monte de problema e também aí talvez a gente conseguir influenciar uma mudança positiva para melhor. Sim, né? concordo. De desburocratizar um pouco essas coisas que são muito engessadas até hoje, né? Um sistema muito arcaico.
E um exercício que a gente fez na época interessante é o seguinte: as empresas, as empresas, elas não calculam no preço. Por exemplo, se a gente vai nessa briga e eu quero cancelar, você não quer que eu cancele, você põe um monte de coisa na minha frente para eu cancelar, e aí eu vou processar você, empresa. A empresa não calcula o custo que tem de envolver o jurídico para defender a empresa nesse processo no produto final. Se vocês começassem a calcular isso, vocês vão ver que é muito mais fácil eu devolver, se o caso for uma troca, Sim. devolver o produto e pegar e vender outro do que fazer tudo isso. Então, assim, é um sistema burro, de certa forma, né? Que enquanto a gente não tiver essas ações, ou até juridicamente falando, tem um problema sério com o jurídico. Oh, meu Deus, você tá vendo que ele tem Não, judiciário. ranço. Jurídico não. Eu falei errado. É que eu tô intimidado com esse lado aqui, ó. Esse lado tá muito... Eu tô intimidado. É Ai, meu Deus. o judiciário. Tem problema com o judiciário. judiciário. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas enfim. Verônica, hoje, diga. quais são os maiores desafios dentro da advocacia, no seu ponto de vista? São alguns, na verdade, né? O jovem advogado, que é aquele que se forma na faculdade, presta a prova da OAB, consegue a sua carteira da OAB, que também já é um desafio, a gente até pode falar um pouco sobre isso também. Assim que ele começa a advogar, novamente, problema educacional. Ele não teve na faculdade ferramentas mínimas para se jogar no mercado de trabalho. Porque o jovem advogado tem algumas opções. Ou ele vai trabalhar num escritório e ele vai ter o suporte dos advogados mais antigos e experientes a ele e vai aprender com eles. Ou ele vai para o jurídico de uma empresa e aí vai entrar dentro daquele mundo corporativo. Ou, que é o sonho da grande maioria, ele vai começar a montar o seu próprio escritório e vai começar a enveredar pela advocacia autônoma. Só que a faculdade não proporciona para esse advogado, essa advogada que acabou de iniciar na sua labuta da advocacia, ferramentas mínimas como fazer o seu marketing e vender o seu serviço. Porque, diferentemente de outras profissões, né, Fábio? A gente não pode fazer um marketing de divulgação. Como nos Estados Unidos, tem aquele outdoor gigante. Mas tem. Tem lá, né? Todo bonitão, advogado. Aí você tá passando lá na rodovia. Morgan & Morgan. Morgan. Verdade. Né? Problema de trânsito. Big Coach. Né? Tem lá o nome. Então, a gente não pode fazer isso no Brasil. Né? Tem toda uma regulamentação perante a OAB que o marketing jurídico deve ser feito de forma respeitosa, né? Tem uma série de regras. Só que o jovem advogado não sabe vender o seu serviço. Segundo, o jovem advogado nunca geriu um negócio. E eu digo, o escritório de advocacia é um negócio como qualquer outro. Você vende serviços. Sim. Ele não sabe gerir tempo, não sabe gerir clientes, não sabe cobrar honorários, não sabe gerir pessoas, não sabe contratar estagiário, não sabe como funciona o associado, não sabe que ele muitas vezes precisa ser ou uma sociedade unipessoal, ou então encontrar sócios e montar uma sociedade paga tributo, tem que ter o seu CNPJ, tem que registrar perante a OAB. Nada disso, Fábio, é passado ao advogado no curso de direito. Não existem essas disciplinas. Não. Então, o que eu mais ouço, e eu fiquei à frente muito tempo da jovem advocacia de uma subseção de São Paulo, era os advogados me ligando. Doutora, o que eu faço? Eu tenho que pagar tributo? Como é que eu faço o contrato? Como eu cobro? Como é que eu faço um contrato de honorários? Contrato de prestação de serviços? Como é que eu contrato um estagiário? Como é que eu monto um escritório? Desde coisas mínimas até questões mais complexas como a tributação. Eles não fazem ideia. E a culpa não é deles, Fábio. A culpa é da faculdade que não ensina isso. Por isso que está cada vez mais em voga o termo sexto ano. Sexto ano? Mas o curso já tem 5 anos? Não entendi. O sexto ano é isso. É o desafio de você começar a advogar fora de um contexto corporativo. Porque muitas vezes a opção desse jovem advogado é enveredar. Né? Realmente eu quero desbravar a estrada. Eu quero crescer sozinha ou com colegas, enfim, em sociedade. Mas eu não quero estar engessada num jurídico de uma empresa que eu faço todo dia a mesma coisa. Que eu tenho um chefe lá falando, faz isso, faz juntada, faz prazo. Então, o maior desafio hoje é da advocacia autônoma e do total desconhecimento desse jovem advogado com relação a como gerir a sua profissão a partir dali. Porque, além de advogado, é um empresário. Né? É um empresário, exatamente. E você acha que, assim, eu já ouvi, né, falar desse sexto ano. Sexto ano, Seria uma solução
para resolver esses problemas... Aumentar o curso mais um ano? Mais um ano. Não, pelo amor de Deus, Fábio. Não acredito nisso, não acredito. Até porque cursos muito longos, a tendência é o pessoal do nono, os alunos do nono e do 10º, não vem a hora de sair. Já tá Né? na Ainda mais fase quando eles já final. passam na prova da OAB, que a partir do nono já é possível, já passou, então acabou. Já Esquece. A solução seria a reformulação, e já tem projeto para isso, a reformulação da grade curricular do curso de Direito. Isso sim. Né? Eles tiraram matérias que, para mim, claro, civilistas, né? São importantes, como, por exemplo, Direito Romano. Nossa, professor, Direito Romano, pra quê? Isso é arcaico. Mas você entende muita coisa do Código Civil hoje, do nosso Direito Civil hoje, entendendo como... Da onde nasceu. Se você não souber a história... Esquece, você não entende. Esquece. Família, tudo, né? direito real, é tudo. Mas tiraram algumas coisas, inseriram outras. Filosofia foi importante, antropologia foi importante, sociologia extremamente importante. Mas deixou de colocar o quê? Gestão de escritório, educação financeira, marketing jurídico. Tem algumas faculdades que estão já começando a inserir isso na grade curricular obrigatória do curso de Direito, tá? Outras ainda estão caminhando. Então, eu acho que a saída não é aumentar mais um ano. É você reformular a grade como ela está posta hoje, né? Até porque uma fala inicial do Clayton, ele disse que o direito civil é o direito do cotidiano, né? Eu sempre começo, quando eu falo sobre o direito civil, eu sou uma apaixonada pelo direito civil, porque o direito civil é o direito da vida. É o do João e da Maria, do seu José da esquina. Você nasce... O direito civil nasce com você. Você morre, tem um inventário, morre com você. Então, você conseguir compreender minimamente matérias importantes do direito, de civil, penal, processo, são fundamentais. Mas nada disso adianta se você tem só a técnica, mas não tem aplicabilidade. Você não sabe como aplicar isso no escritório, como você divulgar o seu serviço, como você se autodivulgar nas redes. É uma grande dificuldade. É o que acontece na prática. A maior parte dos jovens advogados desistem. Se desestimulam. Existe muita desistência de jovem advogado que vão fazer outras coisas da vida. Ou aqueles que vão entrar no mundo corporativo fazendo o que odeiam, que é sempre a mesma coisa, em regra. Sim. E ficam infelizes na profissão. Eu vou aproveitar esse... Até desculpa os dois. Momento, deixa eu fechar a janela! Deixa eu fechar a janela! Fica à vontade, vocês dois aí, tá tudo bem, viu? Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Daqui a pouco eu chamo. Hoje existe um número muito alto de instituições superiores do direito. Consequentemente, existe um número muito alto de cursinhos preparatórios. Sim. Então, ou seja, existe a faculdade lá onde o aluno vai ficar 5 anos lá estudando. Porém, existe uma lacuna muito grande educacional que vai levar esses alunos que acabaram de sair de uma faculdade de 5 anos para um cursinho preparatório para prestar exame de ordem. E eu vi que a doutora já tá vendo? Você viu como ele já é? Eu falei. Tava demorando. Tava demorando. Eu vi que a doutora leciona em cursinhos preparatórios. Muito bem. Eu tô fazendo uma beija. Existe um erro. Aonde existe esse erro? De onde vem? Por que não prepararam um aluno durante esses 5 anos? Por que a necessidade do cursinho preparatório? Eu sei que a doutora leciona. Destrói o seu negócio agora. Gente, ó, a câmera olha. O meu arroz e feijão tá indo pro ralo. Polêmica. Porque o que eu vejo hoje, eu tô na área há 20 anos, né? Graças a Deus, Papai do Céu foi bem generoso comigo. E o que acontece? Hoje eu vejo uma advocacia desmoralizada. Sim, esse é o segundo aspecto. Ninguém respeita mais o advogado e coisas que eu não via isso daí há 10 anos. E a tendência sempre é melhorar, e eu vi que isso daí foi se perdendo. Hoje eu tenho vergonha de alguns colegas, né? Não vergonhas, assim, enfim... Vergonha alheia, né, que a gente diz, né? É uma despreparação. Então, Sim. assim, 5 anos, aí você precisa ir para um cursinho preparatório para prestar o exame de ordem. Aonde se perde isso daí? Porque você acredita... Aonde que...
Em algum momento, alguma coisa deu ruim. Alguma coisa deu- Onde algo, Qual é o erro? Algo que não tá Mas- certo tá errado. Onde você perdeu? Aonde? Mas desmoralizado por quem? Pelos clientes ou pelos... Você diz... Não existe, não existe Uma respeito regra entre que vocês. tinha, principalmente com os serventuários de justiça. Ninguém respeita o advogado como respeitava Ah, tá. no passado. Entendi. Então, eu sempre... A sociedade, você diz. A sociedade. Tá. Eu sempre fui um advogado que gostava de discutir. Até discutia de uma Ah, forma. gostava, é. Esse, O passado não é passado. Até chegava para discutir, não tinha medo. Hoje você vê advogado com medo de juiz. E não tem Hierarquia. entre advogado, juiz, promotor. E hoje eu vejo pessoal, um advogado medo. com medo do serventuário de justiça que está lá para atender, para fazer o seu trabalho, entendeu? Bom, acho que foram duas perguntas, né? A primeira, por que de fato a advocacia está tão desmoralizada, não apenas socialmente, mas dentro até do nosso nicho, né? Colegas, serventuários, enfim. Não é uma questão da advocacia. Acho que no início a gente comentou isso com relação a professores. E até é engraçado que hoje pela manhã fui deixar minha cachorra para o banho. Eu levei meu filho e tinha um policial bem na porta. Vou fazer um link, tá? Tá, ok. E aí, o meu filho é louco, alucinado por policial e bombeiro. Ele tá nessa fase. Quando ele viu, ele já saiu correndo. Mamãe, o policial. Eu falei, calma, a gente vai lá falar com ele. Cara, respira. Levamos lá, conversei com o policial. Olha, bom dia, meu filho tá, né? Não, eu adoro. É tão raro hoje em dia ver as crianças que gostam de policial. Porque hoje a imagem que nós temos na sociedade é uma imagem completamente deturpada. Eu até disse a ele, falei, existem profissionais e profissionais em qualquer área, né? Existem bons e ruins em qualquer área. Só que as generalizações são burras, né? Na grande maioria das vezes. Sim. E aí ele estava explicando como ele sofre. Hoje as pessoas têm medo dele. Raramente as crianças vão lá tirar foto com ele. Ele mostrou distintivo pro meu filho. Tiramos fotinho, foi uma bagunça. Mas que é uma exceção. Então, respondendo, fazendo um link desse policial que eu encontrei hoje pro advogado, pro bombeiro, que você comentou do bombeiro, dos Estados Unidos e aqui, do professor. Hoje, a sociedade, ela não é mais uma sociedade do ser. Você é professora, você tem um papel social importante, você é advogado, você defende os direitos dos outros, você é um policial, você promove a segurança. Hoje, é muito mais importante o que você tem. Sim. Então, a modificação cultural mundial do ser para o ter gera impactos nocivos com o passar do tempo. E um deles é justamente isso. Você desmoralizar profissões importantes da sociedade que, de fato, sem elas, pararia. Não ensinar, não defender, não gerar segurança, geraria um caos social, mas que isso já não é visto cada vez mais com a importância que teve no passado. E você começa a dar importância para aqueles que realmente representam o ter. Por isso, na fala anterior, nós estávamos falando das pessoas que ganham a vida jogando videogame, das pessoas que... Não estou desmoralizando a pessoa que joga o videogame, mas sim que houve uma mudança cultural importante. Então, o fato do advogado hoje, realmente, eu vou fazer 20 anos de advocacia daqui 2 anos, eu sou advogada há 18. Quando eu comecei... Tinha uma importância. O meu pai, né, todo orgulhoso. Nossa, minha filha é advogada. As pessoas, nossa, sua filha é advogada. Hoje, como é que é? Que as pessoas falam pro meu pai, nossa, mas a sua filha é advogada? Coitada. Coitada. Né? Antigamente era, nossa, hoje é... Meu Deus! Meus pêsames, meus sentimentos para o senhor. Quantos advogados tem? Aí vem a minha segunda crítica. Como tem muito advogado, todo mundo diz assim, é só mais um? Tem muito... advogado tem demais nesse país, vai fazer outra coisa. Pra que mais um advogado? Advogado tem em toda esquina. E aí eu sempre digo uma fala para os meus alunos e para os jovens advogados. Não é uma questão de números, é uma questão de qualidade, foi o que o doutor estava falando. Não é a quantidade, pode ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Sempre haverá trabalho e posição para quem é bom e para quem é técnico e sabe do que está falando e do que está fazendo. Né? Então... Enfim, eu acho que é mudar um pouco o pensamento, né? Mas talvez também... E depois eu falo do cursinho, não esqueci. Calma. Não esqueci. Pode comentar, desculpa. Mas será que o conselho também é culpado por isso?
não pode. Aí. Agora eu quero ver. Eu quero os dois Quem respondendo. vai responder? Doutora, esse daí doutor. A entrevista foi pra ela, não é? Olha ali, responde. Essa é a câmera. Câmera da verdade, não me comprometa. Não sou eu que vou olhar, eu não tenho série da hora. Não, a gente olhou assim. Não dá palavra. Não, em off. Sim. Olha, tem que responder mesmo. Depende, né? Depende. Mas assim, acho que também tem uma coisa que você meio que mencionou, alguns problemas que o Fabinho trouxe aqui, de faz os 5 anos, depois precisa fazer um cursinho. Eu não falei, não respondi ainda do O cursinho. número, quando você aumenta também o número de funcionários, assim, você está dando mais margem se o ensino não é forte o suficiente para terem muito mais advogados que são incompetentes. Por isso que como o qualquer outra problema função. educacional, a Qualquer outra base é função. o problema. A base, inclusive, posso fazer? Claro, o que vontade. acontece? Quando eu entro lá na Faculdade de Direito de Osasco, em 1999... Você fez Unifiel? Eu fiz. Ah, que legal. Você também? Não, eu já dei aula no Unifiel, eu fiz no Mackenzie. Ah, do Mackenzie. Formou em O que- 77. 69. Não, 99. Ele é um pouquinho mais velho, gente, um pouquinho mais velho. O que acontece? Para ingressar, tinha que prestar um vestibular e eram 200 alunos. Somente 200 alunos. Um parênteses, vestibular difícil, tá? E era um vestibular difícil. Então você tinha o período da manhã e Isso, o período noturno. E o noturno, dividido. Então, acho que o professor fica muito mais fácil para o professor lecionar para aquele número de alunos. Só que com o passar do tempo, de 200 passou para 400, depois 600. Exatamente. Abre-se assim, perde a qualidade. Total, tá aqui para total. dizer isso. Isso é Mackenzie era igual, é igualzinho. atualmente, certo? Que está se graduando agora. Só que daí eu tenho que fazer uma outra provocação e tenho curiosidade de entender um ponto de vista de vocês sobre isso. Tem muita gente também que se formou lá atrás, que hoje está desatualizado. Sim, e abandonaram, inclusive, quando ocorreu a informatização da justiça, Exato. tudo de forma virtual. Muitos advogados das antigas, né, doutor Fábio? Fabinho, não é Fabinho? Doutor Fabinho. Doutor Fábio, gostei, doutor Fabinho. Doutor Fabinho. Adoro quando vai o Gostei, Doutor Fabinho. Então, doutor Fabinho, os das antigas, muitos falam assim, não, desisto, jogo a toalha, essa advocacia não é mais pra mim. Então, de fato, tem isso, porque há uma certa reticência naquele mais antigo de, não, mas na minha época era papel, muito melhor, esse negócio de aplicativo, de sistema, de token, isso aqui não é pra mim, doutora, eu não entendo nada disso. Ok, ou seja, não quer se atualizar, não quer se modernizar, isso acontece. Mas continua exercendo. Então, mas aí ele exerce só o quê? Na parte teórica. Muitas vezes, esse tipo de advogado dá parecer. Isso eu tô falando pra tudo, tá? Assim, médicos, pra qualquer profissão. Sim, mas o advogado, por exemplo, um médico é difícil não atualizar, pode um paciente morrer, né? O advogado, se ele não se atualiza nessa parte tecnológica, mas ele está muito antenado na técnica da área que ele atua, ele vai ser um parecerista. Ele não vai mais estar naquela advocacia militante de todo dia fazer protocolo, de fazer audiência. Não necessariamente, até porque hoje é tudo online, a grande maioria. Tal, no Meet, nossa, o que é isso? Teve um dia um advogado mais senhor me ligou, doutora, tem um tal de Meet aqui que eu preciso entrar pra audiência. Não vou te apresentar o Meet, calma. Porque até hoje eu recebo ligação, por conta da época da jovem advocacia, porque a jovem advocacia não é jovem de idade, tá? Um detalhe importante. Tem pessoas de 70 anos que são jovens advogados. Então, é jovem na advocacia, na atuação, né? Mas, me perdi já. Tanto assunto, já me perdi no raciocínio. Mas eu não falei do cursinho ainda, preciso falar do cursinho. Isso é ótimo. Eu tô estudando. Conselho. Na sua época Não, já no conselho a gente pula. Não, isso não. A gente Na sua época já tinha o cursinho? Já. Já? Sim, já tinha. Na verdade, o cursinho, na verdade, ele não foi aumentou a quantidade de faculdades e aí teve que surgir o cursinho. Não, ele sempre existiu. Bom, Nossa, eu não me sei se formo em sempre existiu. 2003, já tinha. Um número bem menor. Era De bem escolas, menor. então. Era Damásio de Jesus, Era o Damásio, o LFG, LFG, Proordem. Proordem, também antigo. Acho que só tinha esses 3, Fábio. Só, era muito pouco. Eu fiz prima, episódio. depois virou LFG. É verdade. Eu fiz prima, porque eu me formei em 2007.
E eu me lembro que quando nós estávamos no último semestre, porque na época você só podia prestar depois de colar grau, lembra? Hoje, não podia. Hoje você já pode prestar a prova da OAB a partir do 9º semestre, mas na nossa época, assim, sabe? Tempo atrás. Não podia. Não podia. Da época do Fabinho, não, amiga. Da época do Fabinho. Não podia prestar a prova da OAB sem você ter colado grau. Entendi. Então, quando nós estávamos no 10º semestre, nós resolvemos fazer um convênio com o Prima. As turmas da manhã, eu estudava de manhã, e fizemos um convênio para todo sábado ir lá ter uma mega revisão. Então, na verdade, tinha revisão de manhã e à tarde era churrasco, né? Ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo. Que é sabadão, sol, né? Enfim. Mas enfim, a gente tinha uma mega revisão, e eu me lembro da minha turma, todo mundo passou. Quando nós prestamos. Fizemos aí esses 6 meses, né? Foi o 10º semestre todo. Mas na época, primeiro, tinham menos faculdades. Segundo, pelo fato de ter menos faculdades, elas eram muito mais sérias em termos educacionais. Inclusive, o MEC ficava muito em cima, as grades curriculares eram muito semelhantes nas faculdades, até porque eram poucas, né? As faculdades privadas não eram muitas no Brasil na época, né? Então, a coisa era totalmente diferente, mas já existiam os cursos preparatórios, né? A pessoa não gosta de falar cursinho, né? Até meus chefes estiverem ouvindo, é curso preparatório. Curso preparatório. Estou retificando aqui no podcast. Então, curso preparatório. Mas, com o tempo, houve uma mercantilização do ensino superior, notadamente no direito, porque tem custo baixo. Não é como a medicina, por exemplo, que precisa de um laboratório. Os cursos de biológica a gente sabe, né? Então, houve uma mercantilização. Qualquer local, um espaço físico mínimo que comportasse algum número de salas, você pedia abertura junto ao MEC para começar um curso de direito. Se você precisa do quê, gente? Giz, lousa e gogó para um curso jurídico. Apenas isso. E aí hoje não é mais giz, lousa e gogó, é gogó, Meet, e não tem mais lousa, e sei lá, caneta digital, PowerPoint, tablet, mas enfim, a ideia permanece a mesma, né? Então tem custo baixo e tem retorno alto. Sim. Porque ainda impera no Brasil, apesar de algumas discussões que nós já tivemos, ainda impera no Brasil uma grande parte das pessoas que querem ser doutoras. Seja um médico, seja um advogado, seja um engenheiro, aquelas profissões tradicionais, né? Claro que acabamos de tratar que é uma tendência que está diminuindo, mas ela ainda existe. Tem prestígio, pelo menos a gente, né? Imagina, né, Fábio? Isso foi um desabafo do Fabinho. Imagina, né? Foi um desabafo do Dr. Fabinho. Então, com essa mercantilização e com essa vontade, os cursos de direito, você abre os cursos, já fui coordenadora de curso. Gente, era assim, primeiro semestre, 40 alunos, 50 alunos, 60, 100, 120, Nossa. 150 alunos para abrir o primeiro semestre. Era assim, você fazia muito divulgação. Rápido. Não, quero ser advogada, quero ser juíza, enfim. E lotava a sala. Custo baixíssimo. Então, houve uma mercantilização, uma sucateação? Houve. Isso é fato, né? Isso faz com que a qualidade caia, que foi o que o Fábio estava dizendo. Eu tenho um grande número de pessoas sem uma base sólida que entram numa faculdade imaginando ser uma coisa, muitas vezes não é aquilo que elas almejam, porque é difícil, muitas vezes, uma pessoa sem base compreender termos jurídicos, ler um vademecum, enfim, interpretar legislação. E aí eles vêm com déficits educacionais básicos, como interpretação de texto, raciocínio lógico, não conseguem se expressar, muitas vezes, na oratória, e uma leitura muito deficitária. São fatores, infelizmente, reais. Sim. Isso faz com que a faculdade, primeiro, não consegue reprovar muitas vezes esse aluno porque ele é um número, ele é um mercado. Ele é uma pessoa que paga a mensalidade todos os meses. Sim. Então, em algum momento, ele vai ter que passar aquele aluno. Nossa. E ele vai passando, meio raspando, mas ele vai passando. Chega no nono, ele tem um conhecimento raso, muitas vezes insuficiente para que ele possa prestar a prova da ordem. Sim. Porque a prova da ordem, graças a Deus, ela existe. Eu sou uma defensora, não sei o Fábio. Tem gente que diz que deveria acabar. Eu digo, pelo amor de Deus, não acabe. Porque, querendo ou não, ainda é uma barreira para aquela pessoa que está totalmente despreparada. Sim. Né? Assim como em outras áreas. A medicina, por exemplo, que você tem lá prova de residência e tudo mais. Então, são profissões importantes que um erro profissional gera uma modificação na vida de alguém drástica. Então, o curso preparatório, ele ganhou cada vez mais relevo, peso e número por conta disso. Porque cada vez mais os alunos chegavam no último ano do curso totalmente despreparados. E o curso preparatório não vai ensinar o sujeito a advogar. Não vai ensinar ele a interpretar texto. Ele vai ensinar o quê? O que cai.
Por exemplo, dentro da minha área. Eu dou a minha aula e falo, gente, que vai cair isso, sempre cai isso. A B adora esse tema, não esqueçam esse tema. Então, você simplesmente não ensina o raciocínio jurídico. Você ensina o que possivelmente vai cair. E aí, a pessoa passa. É isso. Aí, chega lá no Fábio e fala, Fábio! Ele fica bravo. Eu queria fazer um comentário e É uma um negócio. pergunta. Vocês viram? Sim. É um negócio, foi criado É um uma negócio. lacuna e criaram um negócio em cima disso. mas assim, não vejo problema. Eu acho que é uma... Os advogados em O problema é a faculdade, não o problema curso. é a faculdade. O problema é a faculdade. O problema é a faculdade. O problema pra mim, eu tive muita dificuldade na faculdade por conta da minha base. Sim. Era primeiro grau e segundo grau, né? Exatamente. Era segundo grau. Exatamente. Então, eu tive bastante dificuldade. Eu vi que eu estava muito atrasado em relação a alguns amigos. Mas aí eu fui aproveitando a oportunidade. Aquilo era a minha salvação. Sim. E fui estudando. Depois do terceiro ano, porque primeiro e segundo ano eu aprendi a jogar truco. Você foi na cervejada. Na cervejada. Entendeu? Mas aí, depois do terceiro ano, né, que eu comecei a ver os procedimentos, a gente chama de lei instrumental, né, que é o processo civil, processo penal, enfim. Aí eu comecei, aí eu tive que voltar atrás, comecei a estudar, ler, para eu poder fazer uma compensação. E mesmo assim, ainda foi. Quero tempo, fazer um comentário pro Du aqui, rapidinho. Eu tô assistindo as aulas da doutora. Foco, hein? E até amanhã eu meto um processo em você. Cuidado. Tá rindo pra ver. O nível de reprovação é alta? É, extremamente. Por Da isso pessoa a que sai da procura. faculdade e tem que fazer o cursinho pra fazer a OAB? É que depende da faculdade. Como o Fábio bem disse, na verdade, o problema não é o curso preparatório, o problema é a faculdade. Então, assim, faculdades, né? Não vou dar nomes aqui, mas faculdades mais tradicionais, faculdades de ponta. Eles até fazem curso preparatório, mas muito pouco e a maior parte passa. Por quê? Além da base forte, os 5 anos realmente foram sérios. Então, independente, né? Sempre tem um que fica na cervejada, outra, mas brincadeira à parte, né? Realmente, eles levam a sério. E a prova do AB é um espelho do curso. Se você teve um curso bem estruturado... Você consegue... Você passa. Sim. Você pode até fazer um curso preparatório para realmente te dar maior garantia, certeza, Sim, segurança. sim. Mas... Caso contrário, se a faculdade não te deu uma base, ou se deu, foi tentando, né? Nas coxas Número, como a Sim. gente tratou, né? Sim. E não teve uma base fundamental na escola para te dar interpretação de texto. As pessoas têm déficit de leitura. As pessoas não conseguem interpretar uma questão do OAB. Então, eu dou até algumas aulas de interpretação. Falo, olha, gente, o que quer dizer aqui? O que eles querem que você responda? Quais são as palavras-chave do texto? Porque são textos. O advogado tem que ler muito. Se ele tem algum déficit educacional em termos de interpretação, de escrita, já é um indício enorme que ele vai ter dificuldade ao longo do curso. Então, o índice de reprovação é muito alto por conta disso. Entendi. Infelizmente. E as pessoas prestam por diversas vezes até passar. Até E a passar. dissertação, né? A escrita é muito A segunda fase é uma peça prática Uma profissional e 4 questões dissertativas, com A e B. Então, na verdade, são 8, né? De processo e de direito material. Entendi. Eu te falei que vou te processar ou não? É puxado, né, Fábio? Já falei que vou te processar? É a segunda vez, hein, gente? Ó, somos aqui testemunhas, vocês também. Muito bem. E aí, eu até esqueci de falar pra você no começo, cara. Se tem alguma pessoa física ou jurídica que tá te incomodando, arrebenta agora que a gente tá bem representado aqui, ó. Podemos Fica à falar? vontade. Podemos falar? Devolve meu dinheiro. Ah, seu Armando, lembra de mim? Mas a questão do cursinho, que nem eu não fiz cursinho. Sim. Mas tinha um Dia D. Dia D. Ainda tem, Ainda Chama tem? revisão de véspera, mudou o A nome. revisão geral. Você fica o dia inteiro lá e aí eu fiz esse dia D. Tá. E aí, assim, eu fui, prestei e passei. Assim, eu não precisei fazer curso preparatório para a segunda fase. Sim. Porque eu fiquei estudando, também não tinha dinheiro. Enfim, aí Tem eu... que passar e tem que passar, né? passar, Tipo, isso meu, aí. é isso. Me virei, assim, e é engraçado, porque eu era o cara da bagunça. Pô, Imagina, Segunda vez que ele fala isso. Perceber, Ainda bem que não dá pra fazer propaganda de advogado, né? Você ficava igual eu, bebendo na escola. eu gostava de lutar contra... Eu era bagunceiro, mas lutava contra aqueles...
aquele processo de faculdade, faculdade não dava condições pro aluno. Sempre briguei. Tanto é que fiz parte diretória acadêmica. Deixa eu falar, DA você já tava lá. Sempre gostei da politicagem, né? Então, você tá vendo, né, gente? Da confusão que ele gostava. Aí o pessoal briga. falava assim, você passou? Quantos pontos? Acho que uns 55, ou 54. Porque na época eram 100, né? Eram 100. Daí, você passou, meu Deus, não sei o quê, porque achava que a gente era bagunceiro, mas não. Por trás, a gente... Tava estudando, né? Tava Claro. estudando, chegava à noite, ficava uma hora, meia hora, estudando antes de dormir. Eu queria pegar um negócio que acabou de acontecer aqui, na fala dele, e trazer uma pergunta correndo o risco de estragar essa resenha que tá muito boa. Meu Deus. É a pergunta do Du. O que será? É a pergunta do Du, na verdade. Do conselho, não. A gente pulou já. Não. O Du tá mexendo o saco em fazer essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta. O Fabinho falou cursinho e a gente já tinha falado antes que é um curso preparatório. Para um jeito chique de falar Certo. cursinho. Então, assim, qual que é o termo correto? Curso preparatório. Carteirinha da OAB ou carteirinha... Fala pra ela. Sabe o que ele falou pra mim? Quando a doutora entrava e falava assim, qual o número da sua carteirinha? Eu falei, vai, pergunta. Ela vai te matar, vai. É um tema tão sensível pra vocês. Olha, é que assim, quando você fala carteirinha, diminutivo, já gera, né? Aquela ideia de você tá menosprezando uma luta árdua pra você conseguir Durante aquela carteira. anos. Durante anos. 5 anos de estudo, mais a preparação, babá. Os livros, o vademécum gigante. Não, assim, claro, né? A gente brinca da carteirinha. Até eu já gravei vídeo falando, gente, você quer essa carteirinha, né? Recente e tal. Mas, claro, você tá num contexto mais formal, o outro tá num contexto mais formal, você fala carteira da ordem. Você não fala nem, né? Ou carteirinha da OAB pros alunos. Então, assim, depende muito do contexto. Mas, geralmente, quando você tá num contexto mais sério, você fala, não, gente, a carteira da ordem, ela é importante, né? E um detalhe que eu acho que é relevante é, a maior parte das profissões, você se forma, você já pode começar a atuar. Ainda bem que no direito, para você conseguir, de fato, advogar, há necessidade da carteira da ordem, né? A carteira foi até enfática agora. E eu acho que também a pressão da prova também deve ter esse lado psicológico. Ah, mas isso aí representa 40% para os eu alunos. imagino. Porque, assim, a questão da inteligência emocional, outro aspecto importante que eu acho que todo mundo deveria trabalhar em algum momento da vida, né? E muitas vezes começa na sua infância, impacta. Porque eu conheço alunos que são super bons tecnicamente, conhecem muito bem daquela área, entendem o direito, mas dá uma Chega na trava. hora. Eu tive uma aluna que ela não conseguia lembrar o nome dela, juro por Deus. Ela pegou a caneta, travou. Não lembrava o próprio nome. Isso, gente, obviamente, né? É um nível, assim... hard, né? Sim. Mas as pessoas, elas têm muita ansiedade. Então, assim, as doenças mentais, e eu não amenizo nenhuma, porque cada um que sente que sabe, né? Então, ansiedade, TDAH, todas aquelas coisas que hoje... depressão, que hoje tá muito difundido, impactam diretamente no êxito ou não da prova. Então, eu, por exemplo, tenho alguns mentores, alguns alunos mentores. A gente faz mentoria lá no curso preparatório, justamente para pegar na mão, praticamente, do aluno e falar, pera lá. E você vê que as realidades são das mais variadas. Eu tenho aluno do sul, do norte, enfim. E cada um tem uma vida. Tem mães com filhos pequenos, não tem tempo para estudar. Tem mulher que não tem apoio do marido em casa, então tem que estudar escondido. Tem de tudo que você possa imaginar. Isso é um problema. Aí a gente estava falando de transformação e assim é muito bonito ver a maneira como você fala da sua profissão, né? Existe algum caso, obviamente, dado o devido sigilo aí, que marcou a sua carreira? Pode ser que existem vários, né? Porque tudo isso é transformador. Sim. Mas existe algum que vem à mente assim que você pode compartilhar? Sim. Tem um que... e aí, vou falar até pro Fábio. O Poder Judiciário, às vezes, nos... Isso, eu quero falar disso daí também. O Poder Judiciário, às vezes, pela demora na resposta... gera situações irreversíveis na vida de um cliente. Então, esse caso em especial que eu vou narrar para vocês é um caso que me impactou negativamente. Claro, e aí eu vou contar depois um caso feliz, né? Para não ser aquele momento, o podcast tá tenso. Não, depois a gente tem um momento feliz. A gente vai esculachar o judiciário. Tem um momento triste e um momento feliz, que aí o judiciário foi bom, né? Mas enfim, quando é bom, a gente fala, quando é ruim também. Eu tive um caso de uma aluna em que o sonho da vida dela, depois de formada, era colocar prótese mamária. Juntou dinheiro ao longo da faculdade, o marido ajudou. Quando se formou, foi fazer a prótese mamária, procurou um médico, aquela coisa toda.
e colocou as próteses. Teve muito problema no pós-operatório, ficou torta uma das próteses e ela começou a ter problema de saúde. Lá pelas tantas, ela desenvolveu um câncer de mama. Nesse inteirinho, ela descobriu que as próteses estavam sofrendo recall. Para quem não sabe, é quando um produto tem algum tipo de defeito e ele precisa ser alterado. Muito comum nos carros, né? E na prótese mamária, eu nunca tinha pego um caso de recall na prótese mamária. Porque as próteses mamárias são todas importadas, né? E era de um país da Suíça. Era um país da Europa, não é a Suíça, era um país da Europa. E deu algum problema, enfim. Aí, lá pelas tantas, ela falou, professora, olha, vamos entrar com uma ação, porque tá tudo errado. Eu tô infeliz, o meu sonho virou um pesadelo e eu quero trocar as próteses, quero, enfim, ver o que dá pra fazer. Falei, ok, ingressamos com a ação, tal, bababá. Lá pelas tantas, ela começou a piorar, câncer de mama, piorar, teve que fazer cirurgia. E aquela coisa toda. E eu despachando, avisando excelência, a gente precisa fazer a perícia nas próteses pra ontem. Ela tá ruim, ela tá piorando, despachei, falei. Bom, estou eu um domingo em casa, toco meu celular, um número desconhecido. Eu geralmente não atendo, mas eu acho que nesse momento alguém disse, atenda. Eu atendi, era o marido dela. Ela tinha falecido. Meu Deus. E nunca fizemos a perícia. E eu fiz de tudo, só faltou fazer plantão na porta do fórum, pedindo pelo amor de Jesus. Entendo, sei como é. Então, isso me impactou, assim, eu fiquei mal nesse dia. Até porque, como é aluna, e eu acabo advogando muito para alunos, teve uma questão também pessoal. Sim, eu geralmente não me envolvo, porque senão a gente enlouquece. Sim. Mas um outro caso é inevitável, né? Então, eu fiquei muito triste. E aí, explicar para a família todo o procedimento e tal. E eu vi que eu não tive uma resposta do Poder Judiciário. Simplesmente não tive. Ela faleceu sem ter uma resposta efetiva do processo dela. Absurdo. Então, assim, a demora é o que mais me mata. Né? Perder, ganhar faz parte do jogo. Desde que bem fundamentado, ok, você recorre, enfim. Agora, a demora, isso eu acho que é o pior para um advogado. Não sei se o Fábio concorda comigo, mas a pior coisa que existe. Primeiro que você passa por um mau profissional, porque parece que o advogado que não está fazendo, que demorou. Exato. E segundo, que o cliente fica totalmente desmotivado e desacredita do Poder Judiciário. Isso, é meu caso. Ele desacredita. Então, tive um caso triste. Momento choro, agora eu vou contar um caso feliz, porque esse é muito legal. Esse é um caso bem diferente, agora tá? Sim, né? Esse é um caso bem diferente, que foi um caso de um amigo, sempre quando questões pessoais, né? O caso de um amigo, que ele queria mudar o nome. Hoje é possível mudar o nome, né? Teve alteração legislativa, mas há muitos anos atrás você tinha que entrar com uma ação para mudar o seu pré-nome, seu primeiro nome. Sim. Porque ele tinha um nome comum. Sei lá, José da Silva, né? Não posso colocar o nome dele! Ai, meu Deus, sério? José da Silva. Então, vou reformular. Tudo bem, doutor? Tudo bom? José Não é Eduardo! Eu não falei Eduardo! Eu não falei... Gente, agora, olha... Agora, a entrevistada, eu tô com vergonha. Eu vou me retirar, com licença. Um nome assim, O Binho, eu tô bonito. precisando de um advogado, sabia, velho? Eu quero entrar no processo aí, entendeu? Eu devia ter visto o nome completo antes. Porque Eduardo. Eu não sabia que tinha um José. Desculpa, Binho, vamos entrar com uma Eduardo. ação pra ganhar um dinheiro aí, velho. Agora, vai, velho. Desculpa, Eduardo. Imagina. Mas enfim, um nome bonito como José da Silva. É lógico, Né? é lógico. Lindo. Só que ele viveu 20 anos com ciganos. E ele se casou com uma cigana e ele recebeu o nome cigano. Eu também não posso falar aqui, porque uma pessoa, né? Sim. Recebeu o nome cigano. E todo mundo conhecia ele por aquele nome cigano. Inclusive eu, nem sabia que ele tinha um outro nome, né? Bonito, do José da Silva. Não sabia. E aí ele falou, doutor, eu preciso mudar meu nome pra ontem. Eu não me identifico mais com esse nome. Eu falei, olha, a gente tem que entrar com uma ação, não é possível pelas vias administrativas. Hoje já é, graças a Deus, enfim. Falei, tá bom, vamos entrar. Só que era um nome, gente, muito diferente. Muito, eu não posso falar o nome aqui, mas assim, Sim. era uma coisa, imagina, cigano. Sim. Até pra eu aprender a falar o nome demorou. demorou. Pra eu falar na audiência o nome. Eu me lembro até hoje, levamos alguns amigos de infância, porque ele sempre teve problema com o nome, por questões pessoais dele. Amigos da adolescência, da vida adulta, e a mãe. A mãe fez questão de ir. Eu falei, olha, a senhora não pode testemunhar, mas se a juíza quiser ouvi-lo, vamos levar na mãe. Sim. Juíza grávida, último dia. Ela ia entrar de licença no dia seguinte.
no Fórum João Mendes. Chegamos lá, um nome estranho. A juíza falou, mas o senhor vai mudar pra esse nome? Mas não consigo nem pronunciar esse nome. Tava lá o promotor, que nome estranho, né? Tá bom, vai, o senhor quer mudar esse nome? Tô achando tudo muito estranho, viu? Mas tá bom. Tudo pra negar. As pessoas começaram a entrar e falaram um pouco da vida dele. Todo mundo se emocionando, contando como ele se identificava socialmente. Inclusive, no site da profissão dele tava o nome cigano, tudo. E aí, no final, eu falei, olha, excelência, a mãe dele tá aqui. Se a senhora quiser ouvir como informante. Eu quero. Meu último dia. Ela fez até assim com a barriga. Manda, entra a mãe dele. Chama sua mãe. Chamou lá a mãe entrou. A mãe começou a chorar, falou, o meu filho não é mais o José da Silva. O meu filho há muitos anos é o... Falou um nome cigano. Começou a chorar, a juíza começou a chorar. Eu falei, então eu vou começar a chorar. Meu cliente estava do meu lado, começou a chorar. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, tá bom, ouvi a senhora, pode se retirar. Doutora, não costumo fazer isso, mas como é minha última audiência antes do meu filho nascer e eu fiquei impactada com a história do seu cliente, pedi para a escrevente, começa aí que eu vou redigir a sentença. Que legal. E fundamentou toda a sentença na importância social do nome, como aquilo impacta a vida das pessoas. Conforme ela ia redigindo a sentença, o meu cliente já chorou. Ainda bem que eu levei um lenço. Um saquinho de lenço? Levei e falei, ó, fica aí, quer uma água? Fica aí. Ele saiu, até hoje, ele me liga, Verônica, aquele foi um dos dias mais importantes da minha vida. Que bacana. A mãe dele me abraçava, chorava e... Hoje, ele é uma pessoa, ele diz, plena, porque agora as pessoas chamam ele, né, pelo nome que ele gostaria, né, que é o nome social. Então, eu saí de lá toda feliz. Falei, nossa, que dia maravilhoso, podia ser todos os dias assim. Então, teve o lado bom também, né? Esses dois casos, muitos outros, mas esses mais me impactaram. Eu quero respeitar seu tempo, a gente já estourou o tempo faz tempo, mas Ai, eu meu queria... Deus, eu não sei nem que horas são. Assim, queria convidar você para voltar aqui, porque tem tanta pergunta aí. É verdade. Nossa, é verdade. Tem muito pano para manga, muito assunto, entendeu? Deixa eu fazer uma última perguntinha. Como é conciliar o papel de gestora do lar, né? A mãe, a esposa, com a advocacia e esse empreendimento, a professora? Tem isso também, né? Sempre que me perguntam isso, eu lembro daquela figura do garçom que tenta driblar as duas bandejas com inúmeros copos em cima. Então, você mata o leão por dia, literalmente, né? Hoje eu tenho o papel de mãe do Pietro, eu não tenho mais o papel de esposa, mas tenho o papel de mãe do Pietro, de professora, de advogada e também de atuação na OAB. É fácil? Não. Dá vontade de desistir? Todos os dias. De jogar a toalha? Muitas vezes. Mas eu acho que o que nos motiva, e eu digo, e aí é um papel feminino, né? Digo para as mulheres que são mães e têm a casa para cuidar, gerir e outras coisas. Eu acho que o que nos motiva, na verdade, é saber que lá atrás as nossas avós, bisavós e nossas mães não tiveram a mesma oportunidade que nós temos hoje. Então, a gente não abre mão disso e a gente tenta driblar, mesmo com dificuldade do dia a dia, porque a gente sabe que nós somos privilegiadas. E aí eu encerro a minha fala só contando o episódio da minha avó. A minha avó sempre amou estudar, sempre. Ela era ótima na escola. E quando ela terminou a escola, ela queria ser professora, era o sonho da vida dela. Ela queria ir para o magistério. Ela chegou em casa, e ela me contava, né? Ela já é falecida, contava isso. Ela chegou em casa com o diploma. Pai, estou aqui, me formei na escola. E ela já ia falar, agora eu quero fazer magistério. O pai dela, meu bisavô, abriu a gaveta, pegou o diploma, colocou na gaveta, fechou a gaveta e disse, bom, filha, agora que você terminou a escola, você já pode casar. Porque o papel de uma mulher é casar e ter filhos. Então, toda vez que eu fico cansada, e quase todos os dias, né? Eu lembro da minha avó. Ela não teve opção de escolha. Ela poderia ter se revoltado? Poderia, mas eram outros tempos. Eu tenho opção de escolha. Então, eu escolho aquilo que eu sonho, que é advogar, que é lecionar e que é tentar fazer uma mínima diferença na sociedade em que eu vivo, principalmente nas mulheres. Né? Acho que você carrega o legado da sua avó de uma maneira muito bonita, tá? Verdade. Duzeira, considerações finais. Obrigado. Obrigada. Parabéns pelo propósito que você leva de incentivar, de mudar essa sociedade que a gente vive, meio maluca.
E conte com a gente. Vai ter que voltar aqui, né? Por Vai ter que favor, né? voltar. Obrigada. Vai voltar? Vou, só pra Aê! Depende, o Fábio vai estar aqui ou não. Não. É o último dia dele hoje. Porque eu já dei gafe com o Eduardo, né? Eu já dei gafe com o Eduardo. Doutora, a gente vai ter que conversar. Então. Você que mudou de nome? Oi? Você que mudou de nome? Eu não. Tá maluco? Doutora, quem quiser acompanhar o trabalho, o cursinho que é muito bom, já falei que vai ensinar pra você depois que eu terminar meu curso. Então, se puder fazer o merchan, tá fácil, gente. Faz, por favor, aqui, manda ver. Fazer o merchan, gente. Eu olho pra alguma câmera específica? Onde você quiser. Pra onde? Vou olhar Onde pra lá, quiser. que é mais próxima de mim. Pronto. Gente, quem gosta de direito civil, quer acompanhar um pouco do meu trabalho no mundo jurídico, no mundo acadêmico, meu Instagram é @veronicatalhari.adv. Lá eu posto uma série de coisas bacanas, não só do direito, mas da vida também. E se você está aí na labuta, terminando o seu curso de direito, está na dúvida de qual curso preparatório seguir, eu sugiro, óbvio, jogando a sardinha para o meu lado, o curso Estratégia OAB, que é o curso que eu leciono. Os professores são super bem preparados e com certeza vai fazer a diferença na sua vida. Que isso, que aula. Olha. Fabinho fala comigo, não entendo nada agora. Didático, né? Pelo amor de Deus. Sofrendo bullying. Doutora, quero agradecer por ter Obrigada. aceito o nosso convite. Aprendi bastante pelo amor que você tem ao direito. É isso que impulsiona, que nos dá a esperança de ter uma OAB cada vez melhor, cada vez mais digna, ter o nosso lugar bem representado. É o que nós merecemos. Sim. Gratidão. Obrigada. E desculpa as brincadeiras. Não, imagina, foi excelente. Doutor, obrigado também, tá? Pela sua participação. Obrigada, doutor Eduardo, José Eduardo da Silva. É mais dele. Por favor, hein? Olha, não, muito bom, obrigado. Obrigada, Volta. Cleiton, Tá obrigada. gravado, tá? Você falou que vai voltar, tá gravado. A gente vai usar isso contra você. Temos provas. Família, como sempre, espero que aí muitos de vocês estão inspirados, assim, é uma história muito bonita de vida, de profissão também. Até a próxima e muito obrigado pelo carinho. Valeu, Tchau, gente. Valeu.